E vamos começar o bloco falando do Vila Nova. O Tigrão enfrentará Jacuipense na segunda-feira às 8 da noite, lá em Salvador, na Bahia. E o lateral esquerdo, Mário Henrique, falou da expectativa sobre essa partida e ainda pregou respeito ao adversário. Assim como eu venho falando em todas as entrevistas, não tem jogo fácil na Série C. E esse vai ser mais um jogo difícil. Acompanhei a equipe do Jacuipense no último jogo contra o Santa Cruz. Sei que é um jogo difícil, a equipe deles muito boa, qualificada. E Série C não tem jogo fácil, é um campeonato muito igual, muito disputado. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo lá na Bahia e conseguir sair com os 3 pontos. O lateral Mário Henrique, ele tem agradado, na opinião de vocês? Eu diria que poderia, para um ala, poderia ser melhor, mas ele não compromete, menos mal, né? Porque se não corresponde, pelo menos não compromete. Um jogador extremamente regular, né? Sim. Nota 5, não faz uma partida brilhante, mas também não faz uma partida abaixo da média. E ele tem a posição que o Vila talvez tenha mais jogadores, né? Tem o Igor, que veio do Jaraguá, estou ali também como zagueiro pela esquerda, mas é lateral esquerdo de origem. E tem também o William Formiga, que atuou apenas uma vez, né, no início da Série C, mas o Mário Henrique acabou recuperando a condição titular e não compromete, é um jogador extremamente regular. E o Vila sempre se dá muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro. O Evandro tem uma memória futebolística extraordinária, experiência sem igual. Você se lembra alguma vez que o Vila Nova disputou uma Série C e não conseguiu o acesso? Em 2012. 2012, Vila... apenas 2012. Isso. O Vila, em 2020, está na sua 9ª participação na Série C do Brasileiro e o Vila tem, até então, 50% de aproveitamento. Das 8 participações anteriores, em 4 conseguiu subir, dessas 4, em 2 com o título. Em 96, título invicto, e em 2015, quando venceu o Londrina na grande decisão. A possibilidade de bater e voltar é muito grande, então. Se tratando de Vila Nova, o Vila, ao lado do Atlético Goianiense, são os maiores campeões da 3ª divisão nacional. Normalmente, quem cai da B para C, entra com vantagens para disputar a Série C. Isso ocorre normalmente. Por exemplo, nós estamos tendo o São Bento, que está mal, né, que caiu. O Criciúma deu uma melhorada. O Londrina também não está tão bem. O Vila está dentro da normalidade, mas precisa melhorar, inclusive ganhando fora. E se ganhar da Jacuipense, ganha moral, porque é um adversário difícil, que o Vila já pula, já deixa bem para trás. Se a Jacuipense ganha o jogo, já fica uma situação mais complicada. E desses, o Vila Nova tem grande tradição, juntamente com o Criciúma, né? Esses que caíram para a Série C. Quem está muito bem é o Brusque, né? O Brusque está bem, o Ipiranga de Erechim. Tem um bom suporte financeiro, né? Então facilita, dá um diferencial nesta Série C. O Vila que está invicto em casa, ainda busca a sua primeira vitória como visitante. O que falta, Rafael, para o Vila conseguir o feito de vencer a primeira fora de casa? Então, algum tempo atrás, o Vila Nova tinha problema jogando no Serra Dourada, né? Falta confiança. Ano passado só ganhou um jogo lá. Pois é, exatamente. O Vila tinha chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas empatou muitos jogos, né? Poucos anos atrás. Então, futebol é confiança, principalmente o futebol brasileiro, que a emoção, ela sempre está à flor da pele. Então, se o time ganha uma, ganha 2, embala uma sequência. E a gente espera que isso aconteça com o Vila. Apenas 3 pontinhos separa o Vila da Jacuipense. O Vila está ali, terceiro colocado com 13 pontos e a Jacuipense é o 6º com 10. A gente pode considerar um confronto direto, então, né, Evandro? Sim, porque se o Vila ganhar, coloca 6 pontos. Sim. Pronto. Vai faltar o quê? Um jogo para terminar a fase. Não, esse é o último. Esse é o último, né? Do primeiro turno, né? Depois o Vila fará 5 jogos em casa, 4 fora. Então a situação melhora. É fundamental ganhar esse jogo, para acabar a história de que não ganha fora, para colocar 6 pontos acima da Jacuipense. Se Jacuipense ganha, empata, ele cola no Vila Nova e fica um pouco complicado. E fica até difícil, Thaís, a gente avaliar, né? Por exemplo, jogar em casa sem o apoio da torcida faz alguma diferença? Jogar contra o adversário fora de casa sem torcida faz alguma diferença? Porque, será que no Serra Dourada, em muitas ocasiões, quem atrapalhava era a pressão da torcida? Era a faca no pescoço do jogador ali no Serra Dourada? Rafael, tem jogador que não tem a personalidade para enfrentar a torcida. Na primeira vaia, ele some no jogo. Então, esse tipo de jogador
Você, para jogar diante de uma torcida grande, vibrante, como é a do Vila Nova, tem que ter personalidade. Aquele jogador que chega, põe a camisa e não está nem aí. Vaiou, ele continua jogando. Muitos venceram no Vila Nova dessa forma. A torcida, então, não está fazendo falta? Não, fazer faz. Ela empurra, não é? Ela empurra o time se sente. Mas a diferença é que você chega em casa, igual você está dentro da sua casa assim, chegar um cara forte lá, você cresce para cima dele. Né? Pode ser um lutador, mas você cresce. Pô, peraí, eu estou na minha casa. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você pode até apanhar, mas você cria coragem. Vitor, o fato de ser um confronto direto ali, você acha que coloca um peso extra nessa partida? Coloca, mas o time do Vila, eu acho que está bem preparado nesse ponto. A exceção mesmo foi o jogo contra o Ferroviário, que o Vila estava fazendo um jogo equilibrado, não fez um jogo brilhante de forma nenhuma em nenhum momento, mas a partir do momento que se desconcentrou ali por volta dos 31 do segundo tempo, com a reclamação de um pênalti, que o árbitro marcou, nem marcou falta, né, em cima do Kaique, aí o time do Vila descontrolou e acabou tomando a goleada. Fora disso, a gente vê um time do Vila bastante concentrado, bastante compenetrado, falta um pouquinho mais de tranquilidade em definição das jogadas e, é claro, uma maior participação, uma maneira mais efetiva dos pontas. Volto a bater nessa tecla. O Thales e o Lucas Silva oscilam muito. Talvez seja a hora de rodar um pouquinho o elenco, especialmente no ataque. E outro é o John Lennon também, com as atuações regulares. Agora tem um concorrente, tem o Celcinho, que até pela má fase do John Lennon pode acelerar um pouquinho essa estreia do Celcinho já na segunda-feira. E o Francis? Francis, é verdade, a gente Chegou, citou né? Ontem, né, atacante... Ainda não foi confirmado oficialmente, né? Tá Mas, aí assim, o nome vendo, dele. assim, um jogador que eu estava observando o histórico dele, sendo só 4 jogos, né? No Botafogo, lá de Ribeirão Preto, e 100 gols. É verdade. Então, sim, 30 a gente já anos. fica na dúvida, né? Por que não estava jogando? Existe uma diferença entre contratação e reforço também, né? Sim. Às vezes você contrata e é apenas mais um. Mas o reforço é aquele que efetivamente dá o resultado dentro de campo. Mas eu olho também, assim, uma situação financeira do Vila que não lhe permite fazer o investimento, tirar um jogador que está atuando. Tem esse lado também. Contratação também é o tema lá no Goiás. O técnico Anderson Moreira chegou e espera reforços e, principalmente, ele espera que as contratações sejam feitas em sigilo. As indicações, eu tenho bons nomes. Eu não vim para cá simplesmente para poder chegar aqui e começar o trabalho. E vocês são muito bons, às vezes, até bons demais, de saber qualquer tipo de informação antes que a coisa possa se concretizar. E muitas vezes essa informação que vocês são muito bons em poder captar, elas prejudicam demais no momento de fechar uma negociação. Vocês não têm ideia de como é que é. Às vezes você está tudo encaminhado para poder fechar um atleta, de repente sai o nome do atleta, acabou. Aquele atleta já não vem mais, né? Infelizmente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem cuidado, se vocês ficam querendo saber, é uma obrigação sua, é o trabalho de vocês, a gente respeita, mas a gente tem que trabalhar na contramão um pouquinho disso, porque no momento de uma contratação, o sigilo é fundamental. Não pode vazar nada lá no Goiás, gente. Anderson Moreira no mercado, e aí? Hoje já tem alguns nomes especulados aí nas redes. Pois é, Thaís, essa informação que surgiu há pouco, né? A gente estava se preparando para o programa, informação do repórter Eduardo Afonso, da ESPN, que o São Paulo está emprestando o Shailon, um atacante de 23 anos, para a equipe do Goiás. Então, a gente ainda está averiguando, né, se procede, mas o Goiás, buscando se movimentar, precisa de peças, precisa qualificar o elenco, precisa de mais opções, que foi até uma reclamação do Thiago Largue, desde o momento que chegou até sua saída, essa falta de movimentação do Goiás conseguir contratar. Então, com o Anderson já o primeiro nome pintando, vamos ver, né? Um jogador jovem, o Shailon, 23 anos. O Anderson tem um histórico bom no Goiás. Você lembrar de Ricardo Goulart, lembrar do Sacha, são jogadores que ele apostou na época. Ele montou aquele time do Goiás, sim, né? Então o Walter. O Walter, e tem muita gente que vai pegar e vai criticar. O Atlético está fazendo isso, trazendo jogadores mais jovens, né? Então, se traz um jogador mais velho, há quem critique. Se traz um jogador mais jovem, há quem critique. Então, vamos dar um crédito de confiança naqueles que indicaram, que certamente o Anderson tem participação na indicação, e torcer para que o Ailon, se vier, chegue aqui e resolva os problemas do Goiás. É o Shailon, é a mistura de Ailon Shailon. Depois que saiu do Goiás, o Anderson Moreira, em Série A de Campeonato Brasileiro, ele fez boas campanhas?
Ele, depois que ele saiu daqui do Goiás, uma vez ele saiu daqui e foi para o Santos. Ceará também. Cruzeiro. O Ceará ele deu uma recuperada legal no Ceará o ano passado. Eu acho que foi até o Marcelo Segurado que Sim. levou para lá. Foi. Né? Tanto que o nome do Marcelo foi até falado agora, uma possível volta para o time do Goiás. Eu acho que até faria bem, porque ele é um cara que é Goiás, a família tem uma tradição dentro do Goiás e ele é bom de serviço. Né? Mas... Então, o grande momento, Evandro, da carreira dele foi justamente no Goiás. Foi quando ele se lançou para o mercado, Quando ele se lançou para o mercado, ele Ele teve passou no Grêmio, não teve muito sucesso, no Fluminense também não, no Santos também não, mas assim, ele sempre fez uns trabalhos regulares, não lá em cima, não tanto lá embaixo também. Só agora no Cruzeiro é que não deu certo, né? E outra esperança também é que ele consiga recuperar ali o lado emocional do elenco, recuperar atletas também nesse momento, não só contratações que estejam vindo, mas fazer esse time que está aí andar, né? Afinal de contas, desde o início da retomada do Campeonato Brasileiro, o surto de Covid atrapalhou muito esse elenco, mexeu muito com a estrutura, né? Já se foram mais 2 treinadores e agora vem o Enderson. Pena que agora com a pandemia não pode aquela conversinha ali no pé do ouvido, né? Não sei de máscara, né? Aliás, a máscara é boa porque ela tira aquela leitura labial, que o jogador pelo menos vai parar de pôr na boca, né? Não tem mais, Mas nada que uma boa conversa não resolva. De repente tem jogador ali que não está dando conta de jogar, não anda com o treinador e dispara com o outro. E o Enderson é um treinador enérgico, né? E o time do Goiás precisa disso, precisa ele é motivador. Ficar um pouquinho mais ligado, ser mais intenso nas partidas. Então, espero que o Goiás ganhe isso com o Enderson. Até pela cobrança, o Enderson cobra muito, é bastante enérgico. Espero que esse seja o principal ganho do Goiás já imediato. O futebol brasileiro está tão difícil, está tão nivelado por baixo, na minha opinião, que o aproveitamento do Goiás é de 33%. E o aproveitamento do 16º colocado, que é o Bahia também, é de 33%. Sim. Então, se o Goiás vencer uma partida, ele pode sair da zona do rebaixamento se os resultados dos adversários contribuírem. Então, a missão, ela não é tão complicada nesse momento para o Enderson Moreira, porque o objetivo do Goiás é apenas continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Só é num ponto. Você pegar o Goiás tem 3 jogos atrasados. Sim. Mas veja bem contra quem? É Grêmio, Flamengo e São Paulo. São Paulo. Mas assim, você tocou num ponto fundamental, Rafael. Porque, se olhar o Goiás, em aproveitamento, o do Goiás é muito melhor do que os 3 times que estão à frente dele. Isso. Né? E vai bater com o do Bahia, que é o primeiro que sai da zona do rebaixamento, que é o 16º. Exato. Então, 17º, 8º e 9º tem aproveitamento, eles têm um aproveitamento pior do que o do Goiás. Cada um tem um aproveitamento pior que o do Goiás. Então, isso talvez anime um pouco. Como o futebol anda muito equilibrado, de repente você pensa, os 3 adversários que o Goiás tem aí. Mas uma vitória, 2 vitórias melhora muito. Tem um detalhe também, o Flamengo está pensando mais nesse momento em Libertadores da América, né? O Grêmio está pensando também Copa do Brasil. em Copa do Brasil, Libertadores da América. O Goiás só tem um objetivo esse ano, que é permanecer na elite do futebol brasileiro. E já que você falou em Libertadores, vamos passar agora para a competição continental, porque ontem 3 brasileiros entraram em campo. Vamos aos gols. Palmeiras foi outro time brasileiro a se classificar. Em casa, no Allianz Parque, atropelou o Bolívar por 5-0. Com isso, chegou aos 13 pontos na liderança do Grupo B. Logo aos 2 minutos, Rony foi lançado na direita, cruzou rasteiro, Wesley tocou na bola e William completou para o gol. No segundo tempo, o Palmeiras ampliou a vantagem. No primeiro minuto, Wesley entrou na área e bateu colocado no ângulo. 2-0. Após cruzamento da direita, a bola sobrou na área com Vinha, que fuzilou com o pé esquerdo e fez o 3º gol alviverde. Aos 15, Vinha cruzou, Rafael Veiga bateu rasteiro e o goleirão não segurou. A bola entrou lentamente. Após um recuo errado, Rony dividiu com o goleiro Rojas e a bola sobrou para Wesley, que tentou finalizar, foi bloqueado e, em seguida, cruzou para Rony, cabecear para as redes e fechar a conta. Primeiro gol do atacante pelo Palmeiras e a comemoração foi grande, com direito a cambalhota. A única equipe brasileira eliminada na fase de grupos é o São Paulo. Em Avejaneda, perdeu por 2-1 para o River Plate e, com isso, viu o time argentino chegar aos 10 pontos.
O Flamengo garantiu classificação no Grupo A da Libertadores. No Maracanã, o time carioca fez 4-0 no Independiente del Valle, do Equador, e reassumiu a liderança da chave. Em jogada iniciada em tiro de meta do goleiro Hugo, a troca de passes rubro-negra terminou com um cruzamento rasteiro de Mateuzinho, da direita, para Lincoln chutar no canto. Pouco depois, o Flamengo ampliou. Lincoln roubou bola na defesa, Thiago Maia lançou Gabigol, que arrancou e rolou para Pedro, que finalizou para o gol aberto. No início da etapa final, Arrascaeta recebeu na pequena área e chutou, o goleiro defendeu e, no rebote, Bruno Henrique fez o terceiro. Bruno Henrique foi lançado por Arrascaeta, fintou o goleiro fora da área e bateu rasteiro para fechar a conta. Flamengo 4, Del Valle 0. E o Santos está em campo agora. O jogo começou 7h contra o Olímpia lá no estádio Manuel Ferreira, no Paraguai. E o Vitor conta pra gente como é que tá essa partida, Vitor. Thaís, o Santos acabou de empatar. Olha 42 do primeiro tempo, empatou agora aos 40, enquanto a gente estava acompanhando os gols de ontem da Libertadores. Tá 2-2. O Olímpia contou com 2 gols do Recalde. O Santos saiu na frente com o Carlos Sanches em cobrança de pênalti aos 14. E agora o Marinho, aos 40 minutos, acabou de empatar o jogo no primeiro tempo. 42 do primeiro tempo, 2 para o Olímpia, 2 para o Santos. Resultado que vai classificando também o Santos. É mais uma equipe brasileira avançando de fase na Libertadores. Na fase de grupos, apenas o São Paulo ficou pelo caminho. Que notícia boa, hein, Evandro? Não, maravilhosa. Isso pode ficar melhor ainda. Dá para mim ver ainda uns 15, 20 minutos. Ó, vocês são o ótimos. O Santos é altamente dependente do Marinho, né? Impressionante. Ainda bem que o Santos voltou a marcar gol agora, isso é uma expectativa boa para o futuro. Vocês são ótimos comentaristas. Opinião do Ender de Inhumas. Lendo os recadinhos da galera aqui, manda para você também o nosso WhatsApp 992298580. Vamos ver aqui. Nos 3 jogos que faltam para o Goiás, ele consegue 4 pontos. Empata com o Grêmio, porque é um time que não está numa fase boa. Ganha do São Paulo, porque já é freguês. E o Goiás perde o Flamengo. Opinião da Rosana. Aí a Rosana, torcedora. Se ela acertar, ótimo para o Goiás. 4 pontos aí, já põe o Goiás lá para cima. Aí ela poderia mandar para a gente aqui também os números da Mega Sena. Ó, Thaís, o nosso aeroporto será inaugurado, a área internacional com o Santos. Manda um abraço pro pessoal do aeroporto. É o Rui mandando um recado aqui. Obrigada, Rui, pela sua participação. A chegada do time do Santos vai inaugurar a parte de voos internacionais amanhã, aqui do né? aeroporto de Goiânia. É, porque o Santos sai de Assunção, vem direto para Goiânia. Né? Aqui é o Lêner de Catalão. O erro de muitos clubes é justamente não acreditar no futebol dos garotos. Dizem não ter experiência, mas só ganham experiência se jogarem. Tá aí a opinião do Lêner de Catalão. E é com ele que a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já já com o TBC Esporte.